Sabe, quando a gente olha para aqueles mapas muito antigos, da época das grandes navegações, cheios de monstros marinhos e dragões desenhados nas bordas, é muito fácil simplesmente descartar aquilo tudo como folclore. Ah, com certeza. A gente acha que é só imaginação fértil dos cartógrafos, né? Exato. Mas olha que loucura! Quando pesquisadores modernos sobrepõem esses mapas antigos com dados de satélite atuais, algo incrível acontece. A gente percebe que aqueles monstros, na verdade, marcavam recifes perigosos que realmente existem. Nossa, e os dragões indicavam correntes oceânicas super fortes. Isso mesmo. O mito era, na real, apenas uma linguagem diferente para descrever fenômenos físicos muito concretos. E é exatamente com essa lente que vamos conduzir a nossa exploração de hoje. Eu estou super animada para analisar a biologia por trás do Reiki. É uma mudança total de perspectiva. E para quem estuda essas práticas, é um choque de realidade bem positivo. Aham. Nosso mergulho profundo hoje é na apostila do curso de Reiki Usui, nível 1, da Marilene Bego. E a nossa missão aqui é investigar como uma prática ancestral de imposição de mãos, que muita gente enxerga só por um viés místico ou espiritual, possui raízes muito surpreendentes e tangíveis na neurofisiologia moderna. Queremos justamente encontrar esses recifes e correntes biológicas por trás desse mapa ancestral, né? Perfeito. Para quem busca conhecimento fundamentado e rápido, descobrir que há biologia dura e detalhada nos módulos 1 e 6 desse manual é aquele tipo de momento que muda a forma como a gente entende práticas integrativas. Com certeza. O que é fascinante aqui é que o próprio manual já nos dá essa base. Uhum. Quando deixamos aquele excesso de misticismo de lado, o texto revela um processo muito focado em neuroplasticidade, no reequilíbrio do sistema nervoso autônomo e, claro, em benefícios muito reais para a circulação local e neural. Ok, vamos desempacotar isso. O manual começa tentando logo afastar a ideia mágica do Reiki. Para entender o que o texto propõe, vamos imaginar o sistema energético do corpo humano como, tipo, a rede elétrica de uma metrópole gigantesca, Uma ótima analogia. né? Quando essa rede sofre com picos de energia constantes, que na nossa vida seriam um estresse crônico, traumas, privação de sono, ocorrem curtos circuitos. A apostila descreve isso como bloqueios energéticos. E o texto deixa muito claro que o Reiki não é uma pílula mágica que conserta o fio rompido, sabe? Sim, ele atua mais como um botão de reinicialização. Exatamente. Um botão de reset para que o próprio sistema volte à sua homeostase natural. Não é mágica. Essa analogia da rede elétrica é excelente para entender o princípio fundamental apontado pela autora. O manual afasta logo de cara a ideia de que o praticante, o reikiano, é um curador dotado de superpoderes. Verdade. Não exige crença cega, não exige religião e, acima de tudo, não é um dom especial. O praticante é descrito estritamente como um canal. Espera, eu preciso pausar aí. Porque é muito fácil dizer na teoria que a pessoa é apenas um canal, mas a tradição popular sempre colocou a figura do mestre como alguém que, sei lá, doa a própria energia vital para curar o outro. O texto realmente corta essa ideia. Corta completamente e, biologicamente e sistemicamente falando, isso é crucial. O texto define a energia Reiki como a união do ambiente macro, que é a energia universal, com a energia vital individual. Ah, entendi. Porque se o praticante tentasse usar a própria energia, ele se esgotaria rapidamente. Fica igual a uma bateria drenada, sabe? Nossa, faz todo sentido, ele ficaria exausto. Exato. Ao se colocar como um facilitador neutro, a função de quem aplica é apenas fornecer o ambiente, o estímulo inicial. É o corpo de quem está recebendo a aplicação que faz absolutamente todo o trabalho de reequilíbrio fisiológico e autocura. Caramba! O organismo humano já sabe reparar os próprios curtos-circuitos. Ele só precisa que o alarme de incêndio seja desligado para começar o conserto. Então, o praticante seria apenas um cabo de extensão? Ele conecta a cidade à usina, mas não gera eletricidade. Perfeita definição. E isso nos leva a um ponto que o texto aborda com muita força. Se essa prática atua como um botão de reinicialização temporário, como é que esse alívio se transforma em um estado permanente?
Aqui é onde fica realmente interessante. Ah, a parte do autotratamento. Isso. A autora introduz o conceito do ciclo de 21 dias de autotratamento no módulo 4. E ela não trata isso como um ritual esotérico. Ela usa expressamente a palavra neural. Ela afirma que é um processo de aprendizado do cérebro. Se conectarmos isso a um panorama maior, estamos falando puramente de neuroplasticidade. O cérebro humano é maleável e altera suas conexões físicas com base na repetição. Mas vamos ser um pouco céticos por um minuto. Todo mundo já ouviu aquele velho clichê da autoajuda de que são necessários 21 dias para criar um hábito. Clássico, né? Sim. Então, o que exatamente a repetição de colocar as mãos sobre o próprio corpo por 3 semanas faz, de forma estrutural, para merecer o peso do termo neuroplasticidade? O que está mudando fisicamente ali dentro do cérebro? É uma ótima provocação. Precisamos olhar para o estado basal da maioria das pessoas hoje em dia. Vivemos sob o domínio do sistema nervoso simpático. Que é aquela resposta de luta ou fuga, certo? Exatamente. O cérebro está constantemente banhado em cortisol e adrenalina, a respiração fica curta, a frequência cardíaca é alta, a digestão praticamente para. É um estado de alerta total. Total. E quando o indivíduo para todos os dias, durante 21 dias consecutivos, para praticar o autotratamento com imposição de mãos e focar na respiração, ele está ativando forçadamente o sistema nervoso parasimpático, que é a resposta contrária, de descanso e digestão. É como puxar o freio de mão do estresse crônico. Muito bem colocado. E quando o manual alia essa pausa física aos chamados 5 princípios, que são diretrizes cognitivas como só por hoje não me irrito ou não me preocupo, temos uma intervenção comportamental muito profunda. Então não são apenas frases bonitas para repetir no espelho. De jeito nenhum. Do ponto de vista neurológico, pausar antes de uma reação de raiva interrompe o que chamamos de sequestro da amígdala no cérebro. A repetição diária desse freio ensina ao cérebro a podar as sinapses antigas de reatividade. Nossa, e criar novas rotas. Exato. Mielinizar, ou seja, fortalecer e acelerar as novas rotas neurais de calma. Os 21 dias são o período de incubação biológica para que o sistema nervoso comece a aceitar essa nova linha de base como o estado normal, e não mais aquela hipervigilância. Caramba! E isso explica por que a apostila faz um alerta muito honesto de que esse processo pode ser desconfortável. O texto, lá na nota da autora, menciona que durante esses 21 dias podem ocorrer crises de choro, desconfortos físicos temporários, o que eles chamam de catarse. O que faz total sentido biológico. Sais, né? Se um corpo passou a última década operando a 200 km por hora na base da adrenalina, o simples ato de ensinar ele que é seguro relaxar vai causar um estranhamento gigantesco. O corpo luta para manter a homeostase antiga, mesmo que ela seja doentia, simplesmente porque é o padrão que ele conhece. Essa é a essência do gasto energético metabólico. Mudar caminhos neurais consome muita glicose, consome energia de verdade. É exaustivo para o cérebro construir uma nova rodovia enquanto desativa a antiga. É por isso que o foco na preservação da própria energia durante esse período é inegociável na prática. Certo. Até agora estabelecemos que o cérebro está passando por uma grande reforma estrutural, construindo novas pontes neurais ao longo dessas semanas. Mas o manual não fala apenas de mentalização e hábitos. Ele prescreve posições físicas. Há um mapa anatômico ali no módulo 6. E é aqui que a tradição encontra a biologia de frente, quando o texto detalha a ligação física dos chakras. Então, quando o manual fala sobre posicionar as mãos sobre a garganta ou estômago, não estamos falando apenas de rodas invisíveis de energia. Estamos falando de estimular fisicamente centros glandulares e terminações nervosas maiores, certo? Isso levanta uma questão importante sobre a materialidade da prática. A visão ocidental costuma torcer o nariz para o conceito de chakras, imaginando apenas luzes coloridas girando. Mas a apostila ancora isso fortemente na anatomia humana. Pois é.
Eu admito que sempre achei essa parte um pouco abstrata demais. Mas quando a gente analisa o mapeamento apresentado, a revelação é muito concreta. O texto descreve que esses centros energéticos têm correspondência física direta com as grandes glândulas do nosso sistema endócrino e com órgãos vitais. Com certeza. O manual afirma que aproximar ou tocar levemente essas regiões promove, e estas são as palavras exatas, circulação local e neural. Como podemos traduzir isso fisiologicamente? O simples ato de pairar as mãos sobre a garganta ou o estômago realmente altera a circulação nervosa e sanguínea da área? Sem dúvida. E os mecanismos por trás disso são incríveis de observar. Quando analisamos o mapa do Reiki, com aquele posicionamento na cabeça, na base da garganta, no centro do peito, na região do estômago e no baixo ventre, estamos olhando para um mapa exato dos nossos maiores plexos nervosos e glândulas endócrinas. A tireoide, o timo, as suprarrenais. As rotas expressas do nosso corpo. Precisamente. E sobre como o toque age, a pele humana é coberta por mecanoreceptores e vias aferentes táteis que respondem a estímulos muito sutis de pressão e calor. Ah, o calor das mãos. Isso, a aproximação térmica das mãos, que naturalmente irradiam calor, junto com um toque extremamente leve, envia um sinal imediato pela medula espinhal até o tronco cerebral. No caso das posições do tronco, como o peito e o abdômen, esse calor sutil estimula diretamente as ramificações do nervo vago. O famoso nervo vago, que é o comandante em chefe do nosso sistema nervoso parasimpático? Ele mesmo. Ao detectar esse calor e essa pressão segura e não invasiva, o nervo vago informa aos órgãos internos que não há ameaça no ambiente. A resposta é imediata. A frequência cardíaca cai, os capilares sanguíneos se dilatam. O que explica o aumento da circulação local citado na apostila. Exato. O oxigênio flui melhor para os tecidos e a tensão da musculatura lisa diminui. A roda de energia invisível que se desbloqueia é, no fundo, a descrição ancestral perfeita para a vasodilatação e o relaxamento de um plexo nervoso. É a biologia traduzindo o mito do mapa. É impressionante pensar que posições clássicas catalogadas já há mais de um século, muito antes de termos ressonâncias magnéticas funcionais, coincidem de forma tão simétrica com os grandes centros de comando biológico do corpo humano. É uma sabedoria empírica gigantesca. Demais. E se essa resposta de vasodilatação e relaxamento neural em quem recebe a aplicação é tão real e tão mecânica, isso nos obriga a olhar para a pessoa que está aplicando a técnica. O que nos leva à ética e conduta do praticante, que o material trata de forma muito rigorosa lá no módulo 8. Exato. Então, o que tudo isso significa na prática? Há uma ênfase imensa na neutralidade do praticante. O manual instrui que o Reiki atua como terapia integrativa, que nunca substitui tratamento médico, e que o reikiano é proibido de diagnosticar doenças. Uma postura bem séria. Muito. Mas vai além da ética profissional básica. O texto insiste em um estado de não interferência e exige que o praticante não tente forçar um resultado. Eu quero deduzir o porquê disso a partir do que acabamos de discutir. Vamos lá. Se o nervo vago de quem recebe está ali supersensível, lendo o ambiente para decidir se é seguro dilatar os vasos sanguíneos e relaxar, e a pessoa que está aplicando está tensa, com a respiração ofegante, mentalmente agoniada, querendo curar um sintoma, o sistema nervoso de quem recebe vai ler essa tensão em milissegundos, certo? E o alarme de incêndio volta a soar. Pois é. Essa é uma leitura biológica perfeita do que chamamos de corregulação do sistema nervoso autônomo. Nós, como mamíferos, regulamos o nosso estado fisiológico baseados no estado das pessoas ao nosso redor, de forma completamente subconsciente. O famoso contágio emocional ou físico. Sim. Se o praticante está em um estado simpático, acelerado, ele emite microexpressões de tensão, alterações sutis na temperatura da pele e no ritmo respiratório. O corpo de quem está ali para receber detecta esse estresse e se fecha. A vasodilatação cessa na hora. O relaxamento neural é totalmente bloqueado.
Nossa, então a ética e a neutralidade deixam de ser conceitos morais para se tornarem literalmente protocolos de segurança fisiológica? É exatamente por isso que o manual apresenta ferramentas preparatórias para o praticante antes de qualquer contato. Em vez de simplesmente mandar a pessoa ficar calma, o texto ensina passos metodológicos, os 3 pilares. Um deles é a prática de unir as mãos na altura do peito e esvaziar a mente, focando na respiração, antes de começar. Isso soa muito como uma técnica de aterramento. Qual é o papel dessa pausa silenciosa? Não é apenas para entrar no clima, certo? De forma alguma. O objetivo neurofisiológico de silenciar a mente e focar nas mãos é tirar a energia do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por análises complexas, preocupações e resoluções de problemas. Ah, para parar de pensar demais. Isso. Quando o praticante desliga essa hiperatividade analítica e assume uma intenção pura de neutralidade, sem tentar diagnosticar o que há de errado com a outra pessoa, ele remove a tensão do próprio sistema motor. Ele tira a própria biologia do caminho para deixar o processo fluir. Perfeitamente dito. A simplicidade exigida pela técnica é genial porque impede interferência cognitiva. Se o praticante começar a analisar os sintomas ou forçar mentalmente um resultado, ele entra em estado de alerta. E como já vimos, esse alerta bloqueia o relaxamento do outro. Exato. Ao apenas posicionar as mãos e acompanhar o processo com um desapego, o corpo de quem recebe se sente biologicamente seguro para ditar o próprio ritmo de harmonização celular. É o respeito absoluto ao limite biológico do receptor. É fascinante. Essa dinâmica demonstra por que o material reforça que a autoaplicação diária do praticante não é algo opcional. Tipo, antes de cuidar do outro, é essencial cuidar de si, porque um sistema nervoso desregulado simplesmente não consegue transmitir um sinal de segurança para outro sistema nervoso. A manutenção da própria homeostase é a ferramenta primária do processo. O que comprova mais uma vez que a abordagem proposta afasta qualquer vaidade mística e foca num pragmatismo real. Exige responsabilidade e limpeza da própria rede elétrica antes de tentar plugar qualquer extensão nela. Que jornada incrivelmente rica nós fizemos hoje por essa apostila. Quando começamos a nossa análise, a missão era entender se havia chão sólido sobre uma prática frequentemente relegada ao pensamento mágico. E nós caminhamos por terreno muito firme hoje. Muito firme. Começamos desmistificando a ideia de energia, compreendendo isso não como magia, mas como a busca biológica incansável do corpo pela homeostase. Exploramos o papel vital da neuroplasticidade e como aquele ciclo de 21 dias aliou a imposição de mãos a diretrizes cognitivas para reescrever fisicamente as respostas do cérebro ao estresse. E, por fim, dissecamos a anatomia do toque. Vimos como o posicionamento estratégico das mãos coincide perfeitamente com os plexos nervosos e glândulas vitais. Entendemos que o calor e a pressão estimulam o nervo vago, promovendo aquela circulação local e neural mencionada no texto. Desde que, claro, o praticante mantenha uma rigorosa neutralidade biológica para permitir a corregulação. Ao olharmos por essa lente, tiramos o véu do exótico. A prática se revela como um método altamente sofisticado e enraizado na nossa fisiologia, usando ferramentas que sempre tivemos à nossa disposição. E por que tudo isso importa para a nossa audiência que nos acompanha agora? Porque em um mundo que opera quase exclusivamente no modo de emergência, onde o estresse crônico é a regra, compreender os mecanismos do nosso próprio corpo é libertador. Saber que há fundamentos fisiológicos em práticas de autocuidado tira a pessoa da postura de ceticismo passivo e entrega uma ferramenta viável, testada e pragmática para cultivar presença, gerenciar atenção e permitir a própria recuperação. Não é algo místico, é pura e bela biologia em ação. É a redescoberta da tecnologia intrínseca da anatomia humana, sem dúvida. E isso me deixa com um pensamento final que eu quero compartilhar com quem nos ouve, para continuar reverberando após o fim da nossa exploração. Manda ver. Imaginemos isso. Se um processo tão antigo e aparentemente simples como a imposição silenciosa de mãos repetida por 21 dias pode reconfigurar fisicamente as estradas neurais de como lidamos com a atenção, alterar a circulação de grandes plexos nervosos
e requiar o nosso sistema parasimpático? Quantas outras respostas biológicas profundas e complexas de autocura nós não estamos ignorando rotineiramente nas nossas vidas, só porque nos acostumamos a rotular sabedorias antigas como apenas mitos e lendas? É um lembrete poderoso de que os mapas antigos ainda têm muito a nos ensinar, desde que saibamos como traduzi-los para o momento atual. Com certeza. A ciência muitas vezes atua como o satélite moderno, apenas revelando as correntes e os recifes que sempre estiveram lá. Continuem questionando, continuem desempacotando essas ideias e nunca ignorem a potência da própria biologia. Até o nosso próximo mergulho profundo.